Olá, gente, boa noite. Tudo bem? Hoje é dia 22 de março. Nós estamos mais uma vez aqui nesse nosso encontro quinzenal, excepcionalmente nessa quinta-feira, mas todas as quartas-feiras, quinzenalmente, não todas, né? Quinzenalmente, às quartas-feiras, nós vamos estar aqui conversando, trocando ideias, batendo papo, sempre sobre assuntos relacionados à infertilidade conjugal, dificuldade para engravidar e tentar minimizar eventuais angústias e ansiedades e conversarmos sobre esse assunto tão legal que é ter filhos, né? Ter filhos. Tê-los ou não tê-los, mas se não tê-los, como sabê-los? É legal. Hoje, dia 22 de março, é o Dia Internacional da Água, nós não devemos lembrar disso, a água para o nosso tipo de vida é muito, muito importante. Ontem, 21 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down, ou seja, uma comemoração pertinente sobre uma das coisas que a gente pretende falar hoje, que é sobre o diagnóstico genético pré-implantacional. Mas antes de nós falarmos sobre diagnóstico genético, eu queria mais uma vez abordar um tópico que é muito interessante, que é relativo à doação de óvulos. Quem pode doar, como doar e assim por diante. Bom, a doação de óvulos, você já sabe, nós já conversamos várias vezes sobre isso, ela está indicada não, ela é realizada para que possa possibilitar uma outra mulher que eventualmente não tenha óvulos, ela possa se tornar mãe. Então, por exemplo, mulheres que entram em menopausa precocemente, ou mesmo mulheres que já estão na menopausa, nos seus 40 e poucos anos de idade, mulheres que se submetem a tratamento quimioterápico, radioterápico, para um tratamento de câncer, mulheres que têm baixa reserva ovariana, que têm poucos óvulos, mulheres que eventualmente tenham óvulos de má qualidade, essas mulheres precisam de óvulos para poder engravidar, não é? É diferente um pouco o processo do que acontece no caso dos homens. Quando o homem não tem... Oi, Glaucio, um beijo, bem. Tudo bom? Um beijão para você e para o Pedro. Quando, eventualmente, um homem não tem espermatozoide, ele pode se recorrer a banco de sangue. Óvulos, existem muito poucos bancos de óvulos no mundo, muito poucos. Porque a mulher, mesmo quando ela é submetida a uma estimulação ovariana, ela não produz uma quantidade tão grande assim, de óvulos. Então, normalmente, quando a mulher deseja doar óvulos, esses óvulos são rapidamente utilizados. Então, nós temos uma situação em que a mulher necessita de óvulos e aí ela pode receber óvulos de outra pessoa. Quem é que está elegível para doar óvulos? Ou seja, quem que pode doar óvulos? Pode doar óvulos mulheres saudáveis, mulheres que vão fazer tratamento de fertilização e que tenham uma reserva ovariana boa e, portanto, elas podem, então, ser doadoras. Quando nós estamos diante de alguém que necessita de óvulos, nós procuramos uma doadora que seja compatível com essa mulher que está precisando de óvulos. A mulher que vai doar óvulos, lembrar que o Conselho Federal de Medicina, ele já estipulou, já estabeleceu algumas normas para que a mulher possa ser doadora. Tem que ser jovem. Então, a mulher que doa óvulos, ela tem que ter menos de 35 anos de idade. Não pode ter patologias, isso é verificado através de exames. Não pode ter patologias familiares, isso também é investigado quando a gente está diante de alguém que possa doar óvulos. E a doadora não vai receber nenhum dinheiro, ela não pode vender óvulos, isso tem que ficar bem claro, tá? A legislação brasileira não permite a venda de óvulos. A doadora tem que ser compatível fenotipicamente com a receptora, então nós temos que procurar
uma doadora que seja compatível com a mulher que está precisando de receber esses óvulos. Não só compatível no tipo físico, mas também compatível no grupo sanguíneo. Tem que ser compatível. E aí nós encontramos a doadora de óvulos e aí a gente faz um tratamento sempre procurando utilizar óvulos frescos, que a gente diz. Ou seja, você colhe o óvulo e esse óvulo vai ser utilizado para a mulher que vai doar e também vai ser utilizado para a mulher que vai receber. Então, a mulher que vai receber vai ter esses óvulos fertilizados com o espermatozoide do seu companheiro e o embrião obtido vai ser transferido para a mulher receptora de óvulos. Tá ok? Lembrar sempre que a doação de óvulos, lógico, existe uma série de posicionamentos aí sobre será que eu vou estar doando meu filho, eu vou ter um filho por aí? Lógico que isso depende de cada cabeça, né? Ou seja, aquilo que se diz, cada cabeça é a sua sentença. Mas lembre, gente, que doação é sempre um ato de amor. Você vai doar para uma pessoa que não pode ter filhos. Isso, como se diz, realmente não tem preço. Então, a doação, ela é realmente algo que você vai fazer para ajudar alguém. O que você vai estar doando é uma célula, gente. É uma célula. É uma parte material só. A gente é muito mais do que parte material, tá? Oi, Renata, tudo bem? A Renata pergunta se pode ser parente, prima de primeiro grau, porque as características são mais parecidas. Renata, tem muitas pacientes que gostariam de receber óvulos de parentes, não só por uma questão de parentesco, de ser parecido, mas para, é o que se diz normalmente, né, manter o sangue da família, né? Mas, Renata, não pode. O primeiro ponto que o Conselho Federal de Medicina deixou bem claro é que a doadora não saiba quem é a receptora e a receptora não saiba quem é a doadora. Então, a doação, ela é anônima. Ninguém sabe, nenhum dos dois lados, quem está doando para quem está recebendo de quem. E um outro dado muito importante é isso que eu queria salientar. Eu falei que o tratamento é feito concomitante, né? Quem vai doar e quem vai receber. O Conselho Federal de Medicina, no final do ano passado, ele estabeleceu algumas normas novas que são muito legais. Uma delas é que a mulher que vai doar óvulos, não necessariamente ela precisa estar passando por um tratamento para engravidar. Por exemplo, um homem que queira doar sêmen, ele vai num banco de sêmen e fala, eu quero doar sêmen. E ele vai lá e doa sêmen. Por que a mulher não pode fazer a mesma coisa? Isso foi o questionamento que o Conselho Federal de Medicina se fez. E aí ele estabeleceu que sim, a mulher pode ser doadora voluntária. Ela pode chegar numa clínica e falar, eu quero doar meus óvulos, eu não quero nada para mim. O que vocês conseguirem coletar, fiquem com vocês. Tá? Entreguem para as pessoas que estão precisando. É lógico que é bem diferente doar sêmen e doar óvulos. Doar sêmen, o indivíduo vai lá no banco de sêmen, se masturba, pronto, está lá o sêmen. Para doar óvulos, ela tem que ser submetida a uma indução de ovulação, tem que tomar medicações, os ovários vão aumentar de tamanho, vai ter desconforto, ela vai ser submetida a uma anestesia. Tudo bem, são procedimentos que vão dizer que são seguros. Lógico, existe risco em todas as etapas, mas são seguros. Mas a mulher que vai doar óvulos voluntariamente, ela tem que saber disso. Que ela vai passar por tudo isso e depois ela vai ter seus óvulos utilizados para ela e para outras pessoas. Bom, no caso da voluntária, não, né? Ela vai ser utilizada para outras pessoas. O outro ponto que o Conselho Federal de Medicina também estipulou é que pode haver uma colaboração mútua entre a doadora e a receptora do ponto de vista financeiro em termos de, não vou dizer divisão, não seria bem esse o termo, mas em termos de ajuda para a mulher que vai doar.
Ou seja, a doadora de óvulos, ela pode ter diminuição dos seus gastos ao fazer uma doação de óvulos. Então, isso é uma maneira de incentivar a mulher que vai doar óvulos. Então, ela vai fazer um tratamento de fertilização. Você sabe que tratamento de fertilização envolve custos, envolve gastos. Gastos com medicação, gastos com transporte para quem mora fora do local onde é feito o tratamento, gastos da clínica, gastos com anestesista, ultrassom e assim por diante. Ela pode ter uma redução desses custos se ela for doar óvulos. Legal, né? Isso é permitido. Mas, repito, não pode haver compensação financeira, ela não vai receber dinheiro para fazer isso. Então, é uma maneira de você ter uma diminuição daquilo que você vai gastar e, ao mesmo tempo, você vai ajudar uma outra pessoa. Também o Conselho Federal de Medicina, o ano passado, ele falou algo que já se fazia, mas ele deixou isso bastante claro, que a mulher pode congelar óvulos para preservar a sua fertilidade. Vocês já ouviram falar disso? Por exemplo, uma menina tem 32 anos de idade, 33, 35 anos de idade. Ela não tem companheiro. Ela não quer, no momento, engravidar. Mas ela está ciente que a qualidade dos seus óvulos está diminuindo ao longo do tempo. Ela tem receio de, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando ela quiser engravidar, ela vai ter óvulos de pior qualidade. Então, ela preserva a fertilidade. Ela colhe os óvulos e congela. Isso o Conselho Federal de Medicina deixou bem claro. Mulheres que precisam fazer tratamento para câncer, que vão ser submetidas a eventuais tratamentos quimioterápicos, radioterápicos, que podem fazer com que haja uma diminuição ou anulação total dos seus óvulos, também pode preservar esses óvulos antes desse tratamento. E aí, gente, nós podemos fazer as duas coisas. O Conselho Federal de Medicina deixou isso claro. Ou seja, nós podemos fazer uma preservação de fertilidade, tá? Numa menina de 30, 30 e poucos anos de idade, e ao mesmo tempo nós podemos fazer a doação de óvulos. Qual que seria o legal disso? É que ela estaria se ajudando, ou seja, ela estaria guardando óvulos para si, para usar lá no futuro, estaria ajudando uma outra pessoa que não pode engravidar e que precisa de receber óvulos, e ela estaria ajudando a si mesma em termos de diminuição de custos. Então, não necessariamente isso seja algo que vocês que estão me ouvindo se enquadrem. Mas se vocês tiverem, eu sempre digo isso, gente, a questão de idade na mulher é algo muito importante. Então, se você tem amigas, ou se você tem menos de 35 anos de idade, lembre que a idade é um fator muito importante para o sucesso em ser mãe, seja naturalmente, seja com tratamento. Então, a idade é algo que você deve ter sempre em mente, levar sempre em consideração. Então, se você é jovem e você não quer engravidar no momento, você não tem companheiro, pense nessa possibilidade de você preservar a sua fertilidade, ou seja, congelar seus óvulos, guardar seus óvulos para você usar no futuro. E pense em, aliado a isso, ajudar uma outra pessoa. Ou seja, preservar os seus óvulos e doar para alguém que está precisando. E você pode ter uma situação em que isso seja mais fácil de ser feito, mais factível, mais real de ser feito, se você tiver uma redução naquilo que você vai gastar para fazer. O que você acha? Uma boa, né? Tudo bem, Francisca? Boa noite. A Francisca pergunta se uma mulher com 45 anos pode doar óvulos. Não, Francisca, não pode. A doação de óvulos, como eu falei lá atrás, ela deve ser feita em mulheres até os 35 anos de idade. 35.
Isso é uma recomendação do Conselho de Medicina. Por que 35 anos? Porque é uma faixa etária em que a incidência de patologias ela é bem pequena, ela é baixa, não é zero, tá? Quando alguém vai doar óvulos, é importante que a mulher que vai receber esses óvulos saiba que receber óvulos não necessariamente de uma pessoa jovem, não necessariamente você vai ter a certeza que vai ter um filho normal. É o que nós também vamos falar alguma coisa sobre diagnóstico genético, tá? Mas você vai ter uma menor possibilidade. Então, uma mulher de 45 anos, a chance dela ter alterações genéticas nos seus próprios óvulos é maior do que uma menina com 35 anos. Não quer dizer que a mulher de 45 anos, caso engravide, ela realmente tenha uma criança com malformações, mas a chance ela é maior. Como eu falei, ela é crescente com a idade. Tá ok? Oi, Renata. Você diz que o conselho poderia rever sobre a doação de óvulos entre familiares, uma vez que facilita muito para todos e conserva as características familiares. Renata, realmente é algo que a gente, de modo geral, deseja, né? Ou seja, se eu precisar de espermatozoide, que seja o espermatozoide de um parente, que é do meu sangue, como nós falamos anteriormente. Mas o Conselho Federal de Medicina não autoriza, Renata. Eu não acho que ele vai rever isso. Eu acho que isso vai ser mantido. Se a gente for pensar bem, é preferível que seja anônimo, Renata. É preferível. Você veja bem, nós temos duas irmãs, a Maria e a Joana. A Maria recebe óvulos da Joana, que é a irmã. A Maria engravida, ela tem um filho. Ela vai saber amanhã, Renata, que ao olhar o filho, ela vai saber que esse filho, ele é biologicamente filho da irmã dela, da Joana. Não é só isso. Ele é filho da irmã com o marido dela. O marido da Maria vai olhar o filho e vai saber que ele tem um filho que é biologicamente dele e da cunhada. E como é que fica o marido da Joana, que vai olhar aquele sobrinho, né, filho sobrinho mesmo da mulher, e vai saber que a mulher dele, que foi a mãe biológica daquela criança, com o cunhado. Não, Renata, isso aí dá uma bagunça. É melhor ser anônimo, Renata. É melhor você não saber de onde veio. Você imagina que você faça um tratamento de fertilização, que é o que a gente mais conversa aqui. E aí você vem aqui na clínica, colhe o óvulo, fertiliza, faz todo o tratamento, né, todos os exames, ultrassom e assim por diante, faz o tratamento, colhe o óvulo, fertiliza e transfere para você mesmo. Esse é o tratamento convencional. Quando uma mulher recebe óvulos, ela faz algo parecido, ela também toma medicações, só que ela não vai colher óvulos. Na cabecinha dela, é como se ela viesse aqui na clínica e esse óvulo caísse do céu. Falasse, ó, tá aqui, tem um óvulo aqui para você. Aí é fertilizado com o marido dela, transfere para o útero, engravida, tem um filho. Ela passou por um tratamento, ela fez alguma coisa, ela só não colheu o óvulo. Então, isso é muito mais próximo do que acontece num tratamento com óvulos próprios. Isso faz com que a mulher aceite melhor o tratamento. Com o passar do tempo, muitas esquecem que fizeram o tratamento, que aquele óvulo não é dela. Gente, depois que ela recebe o óvulo engravida, ela vai ficar 9 meses com aquele filho na barriga. Isso vai criar, como todas as gestações, um elo muito grande entre a mãe e o filho. Ela vai ficar pensando que aquele filho é de outra mulher. É dela, lógico que é dela. Eu sempre digo para as mulheres que vão receber óvulos, eu já falei isso aqui também, mas eu vou repetir, eu sempre digo assim, você quer fazer um tratamento recebendo óvulos? Legal. Você vai ser a mãe dessa criança? Você tem certeza que você é a mãe? Eu tenho certeza.
Mas o importante não é o que eu penso, sim o que você pensa. E é lógico que você é a mãe. Você que recebe um óvulo, você é a mãe, você vai engravidar. Você vai ter todos os sintomas da gestação, igualzinho. Aí você vai no hospital, tem um filhinho, você vai sair do hospital com um papelzinho dizendo, ó, fulano de tal é filho, está lá o seu nome, você é a mãe, não é? Mãe é quem dá luz. Eu falo assim, você vai ser, com toda certeza, mais mãe dessa criança do que o seu marido, pai. É lógico que o marido é pai. Ele é o pai biológico, né? Mas você já ouviu falar em teste de maternidade? Não tem, né? Existe teste de paternidade. Ou seja, se o homem fala, eu sou o pai dessa criança, ele tem que provar que é o pai. A mãe não. A mãe sai do hospital com um atestado de maternidade. Eu sou a mãe. Não é assim? Então, isso deixa mais tranquilo o tratamento quando você recebe óvulos. É lógico que você é a mãe. Só que, para você fazer um tratamento em que você vai receber óvulos, é importante que você tenha todos esses cuidados. E pensando exatamente nas repercussões futuras, é que o Conselho de Medicina estabeleceu regras, gente. Ou seja, quando é que você pode fazer, de que maneira que você pode fazer, de quem é que você vai receber óvulos. Já me perguntaram, mas e se eu receber óvulos, tiver meu nenê, e amanhã o meu filho precisa de, sei lá, ele tem uma doença e vai precisar de um transplante de medula. É lógico que eles vão verificar que eu não posso ser doador. E, eventualmente, a mãe biológica pode ser. Aí eu chego para você aqui e falo, olha, eu preciso saber quem é a mãe biológica. Eu vou contar? Não. Também não. Há maneiras de se colocar em contato a mãe biológica para que ela forneça, eventualmente, o material que aquela criança pergunta, sem necessariamente haver a quebra do sigilo. Tá? Então, é possível. Uma regra que a gente sempre tem é essa, gente. A doação é anônima, tá? Eu não forneço absolutamente nada para a receptora. Você não vai me dar uma foto da doadora quando ela era criança, para eu saber se parece comigo ou não? Não, nós não fornecemos nada. É aquilo que eu falei para você. É como se o óvulo caísse do céu. Tá? Então, caiu o óvulo do céu e é seu. Um outro cuidado também importante que a gente tem é em relação ao fenotipo. Tem que ser parecido. Não é? Bom, quando a gente diz parecido, eu sempre digo, eu não vou encontrar uma sósia. Eu vou encontrar alguém que seja parecido com você. Só que, gente, nós estamos num país de multietnia. O brasileiro, ele é uma mistura de várias raças, vamos dizer assim. Embora eu não goste de falar raça, né? Porque quem tem raça é bicho, né? O ser humano não tem raça. De várias etnias, tá? Branco, negro, índio, oriental e assim por diante. Eventualmente, você já deve ter exemplos aí de familiares ou mesmo de conhecidos, vocês podem ter um casal em que os dois são mais claros, são brancos, e eles têm um filho mais moreninho. Você fala, mas como? Aí você vai ver na árvore genealógica, você vai ver que um dos pais, lá atrás, tinha um bisavô, tetravô, que era mais negro. Ou seja, isso pode passar e ser manifestado mais para frente. Então, todas as vezes que a gente faz a doação, nós sempre dizemos, você tem que confiar na clínica, você tem que confiar no médico que está fazendo isso, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar. Tá? Ou seja, ele vai procurar a pessoa que seja mais compatível com você. Mas isso não significa que vai ser exatamente igual. Tá?
Oi, Tânia, tudo bem? Boa noite. A Tânia diz aqui, eu sou psicóloga e pós-graduada do setor de reprodução humana de Ribeirão Preto. Excelente lugar, já estive lá, já ajudei aquilo lá. Uma dúvida comum entre as pacientes que atendo de ovo doação é a preocupação com os óvulos excedentes das doadoras. Se preocupam se a doadora está ou não na mesma cidade. O CRM estipula uma distância? Ah, Tânia, boa pergunta. É importante a gente sempre salientar o seguinte, quando a gente faz tratamento de reprodução, nós estamos tratando com um assunto muito importante, não é uma coisa qualquer, não. Nós seguimos regras, isso é importante. Nós devemos ter nós devemos ser éticos, nós não podemos falhar com a moral, então nós temos que seguir regras. Qualquer tratamento que você faça, é importante que você seja esclarecida de quais são os procedimentos a serem feitos, quais são os prós, ou seja, as coisas boas que vão acontecer, as coisas ruins que podem eventualmente acontecer. Então, você tem que estar bem informada, bem esclarecida sobre o que você vai fazer. E você tem que consentir, você tem que autorizar. Tá ok? Para você doar óvulos, você tem que saber que eventualmente pode ser que você não consiga doar, que não tem um número suficiente. Ar-condicionado é isso. Não tem um número suficiente, que os óvulos sejam de má qualidade, que você eventualmente não vai poder doar, mas é importante que você saiba quais são os passos. Mas é importante que você autorize. Em reprodução, não pode haver surpresas. Nós temos que antever o que vai ser feito. Então, só vai ser feita doação de óvulos se a mulher autorizar a doar. Senão, eu não posso. É antiético eu pegar um óvulo que está sobrando e doar. Tá? Então, preocupação com os óvulos excedentes das doadoras. Então, quando a gente vai fazer um tratamento, a mulher ela é uma doadora e ela quer doar, então nós temos que saber da doadora, por exemplo, primeiro, ela autorizou a doar? Ótimo. Se ela, além de doar óvulos, usar os seus óvulos para o seu tratamento agora, sobrar óvulos, o que eu vou fazer com esses óvulos? Isso, gente, já é conversado antes. Ela tem que me autorizar a doar óvulos e ela tem que me dizer se ela quer, o que ela quer fazer com os óvulos excedentes. Ela quer congelar? Sim. Então, aqueles óvulos excedentes que sobrarem são congelados. Não quer congelar? Usa para ela, usa para a doadora. Sobrou? Esses podem ser descartados. Tá ok? Então, nós não podemos ter surpresas. Não pode amanhã eu me perguntar, o que eu vou fazer com esse óvulo que sobrou? Isso não existe, gente. Já tem que estar previamente estabelecido o que vai ser feito. Eu vou fazer isso, 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 isso. Então, nós já devemos antecipar quais são as situações que podem ocorrer. Tá? A Tânia também pergunta se a doadora está ou não na mesma cidade. O Conselho Federal de Medicina se preocupou em relação a isso, viu, Tânia? Essa preocupação, ela existe também no banco de sêmen. Quando nós recebemos sêmen, o sêmen vem de um banco. Então, você tem lá o doador XYZ. O banco de sêmen manda essa amostra para mim, eu utilizo esse sêmen, e aí eu reporto ao banco de sêmen o que aconteceu. Se a mulher engravidou, se ela não engravidou e assim por diante. Se a mulher engravidou, eu tenho que reportar de onde é essa mulher. Ela é daqui de Ribeirão Preto. Então, o banco de sêmen não vai mais mandar amostras de sêmen do XYZ para essa cidade. Na verdade, o que o Conselho de Medicina estabelece, e a gente amplia um pouco, é que seja estipulado não a distância, mas uma região
de 1 milhão de habitantes. Eu costumo utilizar 2 milhões de habitantes. Então, se isso nós aplicamos para os óvulos também. Então, se alguém que mora em Ribeirão Preto, tá, vai doar óvulos, ela não pode doar óvulos para uma região de 2 milhões de habitantes aqui de Ribeirão Preto. Isso vai ser o nordeste do estado de São Paulo. Então, uma doadora de ovos daqui, de Ribeirão Preto, ela pode doar óvulos para Minas Gerais, interior de São Paulo, sul de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Goiás e assim por diante, mas não aqui para a região. Não é só, Tânia, para a cidade, tá? É para a região. Porque quando você pensa numa região de 2 milhões de habitantes, não é uma distância muito grande, não. Ribeirão Preto, Franca, Batatais, Sertãozinho. Se você somar daqui a pouco, já você tem 2 milhões de habitantes. E você sabe que as pessoas, elas transitam. Então, a preocupação do Conselho Federal de Medicina é amanhã evitar eventuais encontros, eventuais relacionamentos de meio-irmãos. Então, essa é uma preocupação que também deve existir, e ele deixou isso claro quando estabeleceu as normas de doação de óvulos em relação à região. Tá? Então, a região é uma região de 2 milhões de habitantes. Tá, ok? E aí, nessa região, a pessoa que doa óvulos não pode ser para essa região. Se eu recebo uma doadora do Triângulo Mineiro, então eu não vou poder doar óvulos dessa doadora para uma outra receptora que mora no Triângulo Mineiro. Eu posso usar para cá, para Ribeirão Preto, etc., mas não para essa mesma região. Essas preocupações em relação a você seguir essas normas, muitas vezes torna a doação de óvulos, a pessoa que vai receber óvulos, às vezes um pouco mais demorado. Porque, como eu falei antes, tem que haver toda essa preocupação. A região é uma delas, a questão fenotípica, o tipo sanguíneo e assim por diante. Então, às vezes, nós temos receptoras de Ribeirão Preto que poderiam receber óvulos de uma doadora daqui, de Ribeirão Preto, mas eu não posso fazer esse tipo de tratamento. Tá? Faz pouco tempo, nós temos a possibilidade, isso para as receptoras de óvulos, de utilizar óvulos de banco de óvulos. Tá? A utilização de óvulos, de banco de óvulos, é algo recente. Como eu falei lá no começo, existem poucos bancos de óvulos. Esses bancos de óvulos não são nacionais, nós não temos banco de óvulos aqui na América, nós temos banco de óvulos europeus. E para você utilizar esses óvulos, os critérios são os mesmos que nós utilizamos, ou seja, a questão fenotípica, a questão de aparência, etc, etc. O que encarece você utilizar óvulos de banco de óvulos é o transporte. Você veja que nós temos aí material biológico que vai vir de outro continente. Isso é regulamentado, a vigilância sanitária já autorizou, mas isso pode ser feito, só que isso tende a ter um custo um pouco maior. Mas isso é uma novidade que eu também queria deixar aqui, que é uma outra opção. Ou seja, você pode eventualmente, você que está esperando óvulos há muito tempo, pode eventualmente se beneficiar de você utilizar esses bancos de óvulos. E existem algumas atitudes que podem tentar diminuir esse custo, tá? Porque o custo realmente de transporte de material biológico é o que realmente pega, é uma situação mais complicada, tá? Bom, gente, sobre doação eu ia falar também sobre diagnóstico genético, mas eu vou deixar isso para uma outra ocasião. Oi, Michele, tudo bom, bem? O que eu queria deixar aqui mais uma vez, para terminar, uma situação, os pontos chaves. Você que é jovem, pense na possibilidade de
se precisar fazer um tratamento de fertilização, em doar óvulos. Se você tiver menos de 35 anos. Beleza? Você precisa fazer uma fertilização, você vai ajudar outra pessoa, você vai ter diminuição dos custos, e você vai poder realizar o seu sonho e, quem sabe, o sonho de outra mulher. Né? Então, jovem, precisa fazer fertilização? Pense, tá? Não é obrigatório não, gente? Isso, cada cabeça a sua sentença. Pense na doação. Você é jovem, você não está tendo nenhum relacionamento, mas você está preocupada com o envelhecimento de seus óvulos, pense em preservar sua fertilidade congelando óvulos, para você usar amanhã, para você usar lá no futuro. E por que não congelar também? Você vai estar ajudando você, guardando seus óvulos e doando para quem está precisando. Então, outra coisa a se pensar. Jovem que precisa fazer fertilização pode doar. Jovem que não tem companheiro e quer guardar óvulos, também pode doar. Existe a outra possibilidade, embora essa seja mais difícil, é você doar simplesmente porque você quer doar para ajudar alguém. Mas para finalizar, só quero deixar claro, mais uma vez, que doação é sempre um ato bonito, é um ato de amor, você vai estar ajudando a quem está precisando, a quem está à espera. Você não pode ir no supermercado e falar, eu quero esse óvulo aqui. Oi, Mara, tudo bem? Então, quem está precisando receber óvulos está sempre na expectativa, né? Lógico, não é a mesma coisa de quem está precisando receber um coração, um fígado e assim por diante, porque são situações diferentes. Mas é angustiante. Então, se você tem amigas jovens, ou você que é jovem, pense nisso. Você vai estar ajudando. Você vai estar ganhando uns pontinhos lá no céu, viu? Isso não tem preço. Então, para finalizar, parabenizando hoje, dia 22, que é o dia da água, economizem água, não gastem. Eu sempre achava que água nunca ia acabar, né, gente? A água evapora, vai lá, tem nuvem, chove, volta para o lençol freático, você usa de novo, mas não é assim não. Está acabando a água, mas a gente está poluindo. Então, vamos pensar da nossa responsabilidade com a questão de água e lembrar de ontem, dia 21, Dia Internacional da Síndrome de Down. Tá ok? E para falar sobre síndrome de Down, numa outra ocasião. Você que tem dúvida, pergunte. Esse vídeo vai ficar à disposição. Você pode compartilhar, pode avisar suas amigas jovens, se ela quer saber alguma coisa sobre doação, como é que funciona. Perguntem qualquer dúvida que vocês tenham. Daqui a 2 semanas, nós vamos estar aqui mais uma vez, batendo um papo legal com vocês, tá? Qualquer dúvida, deixem aí. Um beijo. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.